Tutorial do Proteus. Vamos agora aprender o que funciona cada ícone aqui. Aqui seria a parte do novo projeto. Pegar um novo projeto no arquivo, salvar o projeto, sair desse projeto, voltar à tela inicial, abrir o Isis, abrir o Ares. Aqui é para visualizar a placa 3D, se ela estiver já pronta, com layout. Visualizar as ligações das linhas que está no Ares. Aqui é a mesma coisa, mas no Isis. Aqui, esse ícone aqui com o cifrão, se você for clicar, o que acontece? Aqui ele vai te dar uma espécie de registro de quantos componentes você utilizou, que tipo de componente você utilizou e até mesmo os valores. A diferença aqui dessa versão é que agora você pode editar os valores e até mesmo os nomes. Um exemplo, voltar aqui, vou pegar um diodo aqui qualquer, um retificador qualquer. Aí eu clico aqui, coloco aqui. Aí eu volto lá na lista de material lá. E percebe-se aqui que ele tem um diodo com a quantidade, a referência que seria o D1 e o nome dele, certo? Aqui seria um código aqui. Por exemplo, esse código de banco de código seria o seguinte. Suponho que se eu desta vez pegasse um capacitor, aí ele me falar que esse código é referente ao capacitor de poliéster, por exemplo. E aqui unidade cost, que significa unidade de custo. Aqui eu posso até editar o nome do diodo. É só vir aqui edit. Já ficou em português. E aqui eu posso colocar também uma edição dizendo que seria preço unitário. Ou de unidade, unidades, conforme o gosto do freguês. Aí, o que você faz agora para determinar esse preço? Então, você vem aqui, propriedade de editor, e aqui só tem um componente, então você só registra ele aqui. Suponha que eu colocasse 2,50, então você vai colocar 2,5. Aperta aqui para confirmar, para aplicar. Foi aplicado com sucesso. Volta e aqui está. Aqui tem o subtotal, certo? Que se eu tivesse mais de outro com o mesmo código, ia estar aparecendo os 2,50, mas aqui o múltiplo deles. Aqui, como só foi um, se fosse 2 ia ser R$5. E aqui lá no final tem o total do preço. Isso facilita muito quando você quer saber quantos componentes você quer e o valor de cada deles. Por enquanto essa parte aqui do cifrão já foi explicada. Não quero salvar essa alteração. Aí temos o botão de atualizar. Aqui atrás, aqui no fundo, tem essa parte quadriculada, mas eu não quero trabalhar com quadriculado. Você vem aqui, clica e aqui essa área fica limpa. Ah, mas eu não quero limpa, eu quero ponto a ponto, também tem ponto. Se clicar mais uma vez, volta para onde estava. Aqui, você pode selecionar o cursor para você visualizar melhor a placa. Que aí ele centraliza também, se você colocar no meio. Aqui temos o zoom, aqui tem retroceder. Aqui para você selecionar todo o esquema que, por exemplo, você está fora daqui do desenho, bem fora, por algum motivo. Aí, pô, eu não consigo alcançar. Então, se você for clicar aqui, ele já redireciona todo o layout. Aqui eu só quero selecionar um único ponto. Você seleciona o ponto que você quer selecionar para dar zoom e dá um clique e pronto. Aqui é para o botão de voltar, avançar,
copiar, recortar, copiar, colar. Aqui é para você ir direto na biblioteca. É como se eu clicasse no P aqui. Aqui eu vou explicar mais tarde sobre esses três links que são importantes quando você quer descobrir ou criar um componente, certo? Aqui tem um sistema de busca, que é só você ou digitar o código ou digitar a identificação, que seria o D1. Aqui é o botão de seleção, para você poder selecionar algum componente aqui. Esse componente aqui, se você clicar, é para você voltar na parte de trabalho, que essa barra aqui para a barra de trabalho, que você está utilizando o componente que você quer utilizar, certo? Você clicando em P aqui, é a mesma situação que você ter clicado naquela biblioteca. Aqui você pode digitar o código que você quer, aqui é a categoria de outros, tal, e a subcategoria, certo? Expliquei no outro vídeo. Aqui seria os terminais. Aqui tem o terminal de output, input, que você pode utilizar ele para substituir o fio. Em vez de eu fazer isso, né? Às vezes é muito componente, é muito fio que você tem que passar. Simplesmente você faz isso. Você clica aqui. Aí tem o input. Aproveitando aqui, também tem, se você clicar com o botão direito em algum componente ou ícone, você vem aqui na parte de edição, deletar, rotacionar, pular do horário, anti-horário, 180 graus, certo? E assim por diante. E no edit aí você pode digitar o nome, mas isso aí vem em seguida. Você seleciona. Aí você cria um nome aqui, sei lá, conexão A, sei lá. Aí você digita A, ou você clica duas vezes aqui novamente, digita A também, ou simplesmente você seleciona, que aqui vai estar a letra. É como se eu dissesse que aqui tem uma conexão sem fio que está ligando esse ponto para esse ponto. Isso facilita muito. Aqui também tem a parte de você quiser já jogar uma alimentação aqui, um VCC, colocar um valor. Mas tem um outro ícone que é melhor do que esse, que trabalha melhor na simulação. Tem o GND, o Terra, certo? Aqui é quando você vai criar componente ou está faltando algum componente em algum determinado componente, né? No caso um CI, às vezes você não encontra o VCC, aí às vezes se você só desmembrar ele, você já consegue pegar o VCC, ou às vezes você tem que criar esse componente, né, nessa linha, certo? Mas mais tarde eu explico. Aqui seria essa parte aqui que seria boa para simulação, que aqui eu te falei anteriormente, isso aqui poderia ser a simulação do VCC, certo? Mas ele fica melhor se você utilizar esse daqui, que nesse caso eu utilizei corrente contínua, ele está dizendo que é o ponto A que eu liguei ele. Se você clicar duas vezes lá dentro, você pode colocar o valor que você quer, 9 volts. Aqui tem o sistema de pulso, sistema senoidal e vários outros recursos que você pode utilizar aqui. Sistema de gravação de arquivo, áudio. Você pode clicar novamente e criar um outro, ou aproveitar esse só mudando o ícone aqui. Eu não tenho arquivo de áudio, eu tenho que ter o arquivo de áudio para eu fazer esse sistema aqui. Isso aí mais para frente eu explico. Aqui tem a parte de medições aqui para você utilizar o osciloscópio, utilizar o sistema do multímetro, corrente e assim por diante.
Aqui você também pode usar essa categoria aqui. Se você clicar nesse quatro retângulos para você criar um novo componente. Qualquer forma geométrica você pode criar aqui. Às vezes o Proteus não tenha. Certo? A mesma coisa a parte circular. Quando você quer utilizar algum ângulo aqui. Certo? Você pode utilizar aqui. Eu posso colocar algumas letras aqui, ou de referência, ou alguma situação que eu necessite, certo? Aqui embaixo é as barras da simulação para você avançar, para pausar, para parar, certo? Parte dessas funções estão aqui em cima, certo? Retroceder, avançar, copiar. Aqui a parte de impressão, que se eu for imprimir aqui ele me dá um diretório como eu quero imprimir. Eu posso imprimir colorido. Aqui eu posso rotacionar, posso fazer qualquer coisa por enquanto. Nessa parte do ISO, do Ares está mais recheado. Aqui tem a parte também aqui da simulação que eu mostrei lá embaixo. Tem aqui no homenzinho correndo para simular. Tem aquele sistema do barra para você quebrar o componente, para você criar um componente, aquilo que eu estava falando antes, mas mais para frente. E aqui tem outros recursos que você pode utilizar, editor de texto e assim por diante. Depois eu vou explicar como é que faz a parte da simulação. Por enquanto só para você conhecer esses ícones aqui para você não ficar perdido. Então é isso.